Oi, hoje eu vou te levar para uma viagem no tempo. A gente está no ano de 1967, no interior de São Paulo, na cidade com o maior entroncamento de ferrovias do estado. Bauru, conhecida como a Cidade Sem Limites, recebe diariamente um alto fluxo de pessoas, seja em busca de uma oportunidade de emprego ou só de passagem rumo a outros estados. Era final dos anos 60, quando uma das pessoas que acaba de chegar nesse trem vem para escrever a história da cidade. Eu sou a Gabriela Heimberg e esse é o primeiro episódio do podcast O Arquiteto Sem Limites. Juntos, a gente vai embarcar na vida e na carreira emblemática de uma das pessoas mais marcantes para a história de Bauru. Meus amigos do programa Nota 10, hoje nós vamos falar de uma ilustre pessoa bauruense. Ele é realmente conhecido no Brasil todo pelas suas obras, mas é um filho de Bauru e uma pessoa que nos dá orgulho de ser bauruense. Jurandir Bueno Filho. Ilustre pessoa bauruense. É assim que o jornalista Tuba Ferreira define Jurandir Bueno Filho durante uma entrevista no programa de televisão Nota 10. Esse é um dos pouquíssimos registros em vídeo do Jurandir na internet. Um ano depois de conceder a entrevista, ele viria a falecer de falência múltipla dos órgãos devido a complicações de uma cirurgia para restaurar as coronárias, que são artérias que fornecem sangue para o músculo cardíaco. Bom, eu nasci o último filho, o caçula, de uma família. Meu pai era ferroviário. Esse foi Jurandir, aos 66 anos e ainda cheio de vida, apesar dos cabelos brancos e uma voz rouca de tabagismo. Durante toda a entrevista, ele falou com paixão sobre a sua carreira como arquiteto, profissão que se dedicou durante toda a sua vida. Ele conta que se interessou pela arquitetura ainda muito jovem, numa época em que o sonho de toda a família era ter um filho médico, engenheiro ou advogado. Foi para São Paulo estudar na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Então eu tive como colega o Chico Buarque, que cursou 3 anos de arquitetura, Diana Mindley, filha do professor José Mindley. Então eram brilhantes. Então em São Paulo tinha tudo do melhor na Universidade de São Paulo daquela época. Jurandir podia ter ficado na capital. Na segunda metade dos anos 60, quando ele se formou na USP, São Paulo já era considerada a maior capital do Brasil e concentrava boa parte da produção industrial e atividade econômica do país. Era a terra da oportunidade, dos intelectuais, da cultura e do progresso. Mas mesmo diante de todas essas possibilidades, ele decidiu voltar para o interior. E voltei para Bauru, que era meu sonho, retornar à cidade onde eu havia nascido. Onde aqui eu tenho meu endereço, meu ponto. Então todo mundo de vez em quando me fala, mas por que você está em Bauru? Eu falei, não sei. Lá meu endereço. É o São as raízes. Minhas raízes, meu referencial. Ainda na faculdade, ele participou da elaboração do primeiro plano diretor de Bauru e projetou as principais obras públicas da cidade. Ao longo dos anos, Jurandir virou grife. Ter um projeto assinado pelo seu escritório era sinal de status. E mais do que um bom arquiteto, ele também era muito bem relacionado. Estava conectado a grandes figuras públicas, governadores, artistas e ministros de Estado. Acessava os principais núcleos da elite intelectual e conectava a metrópole com o interior através da sua enorme rede de amigos, influência, dinheiro e poder. Depois da sua morte, em 2009, todo o seu patrimônio foi herdado por amigos e colegas de trabalho. Dentre os bens que deixou, um dos mais simbólicos está em vias de desaparecer. A casa em que viveu e recebeu grandes figuras públicas foi adquirida por um novo proprietário, que planeja demolir a obra. Fechada e sem moradores há anos, a casa sofreu as intempéries do tempo e exige modificações para se manter funcional nos dias de hoje. Além de memórias simbólicas que existem ali, registros físicos da história de Bauru ainda têm um destino incerto. Nesse podcast, a gente te convida a embarcar numa jornada pelo passado, presente e futuro de Bauru e da sua arquitetura. Você vai conhecer quem foi Jurandir Bueno Filho, o arquiteto por trás de marcos como o Parque Vitória Régia, a Rodoviária de Bauru, o Zoológico, o Campo da USC, o Santuário Sagrado Coração e a Avenida Nações Unidas. Mas não só isso, a gente vai investigar o que aconteceu com o legado desse arquiteto e refletir sobre como as transformações da cidade afetam a nossa vida. Episódio 1, o plano. No final dos anos 60, o Brasil vivia o auge da ditadura militar.
Foi uma época marcada pelo chamado milagre econômico, um período de crescimento acelerado, inflação controlada e entrada de capital estrangeiro. Continua crescendo no tempo e no espaço a moderna capital do Brasil. Plantada há 5 anos no Planalto Central, Brasília se transforma também em centro nervoso da administração brasileira, num dos pontos convergentes das atenções do mundo. Mas ao mesmo tempo em que a economia dava sinais de prosperidade, o regime endurecia. Em 68, o governo baixou o Ato Institucional número 5, que fechou o Congresso e deu carta branca para a repressão. Foi quando o Estado passou a perseguir abertamente seus opositores, com métodos que incluíam censura, prisões arbitrárias e tortura. Considerando, no entanto, que atos nitidamente subversivos, oriundos dos mais distintos setores políticos e culturais, o presente ato institucional entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. Ainda assim, o discurso oficial era de progresso. O governo federal investiu uma boa grana em obras públicas e vivia, pelo menos nas estatísticas, uma fase de fartura de recursos. Enquanto isso, nas cidades, a realidade era outra. Os municípios estavam enfraquecidos financeiramente e precisavam de repasses federais para se manter. Só que, para conseguir essa grana, era preciso apresentar um plano diretor, uma exigência do próprio governo federal para obtenção de verba da União. O Vinícius, produtor e também criador desse podcast comigo, vai ler rapidamente o conceito de plano diretor para você que não sabe o que é. O plano diretor é um instrumento que permite um planejamento urbano da cidade, onde o gestor público, juntamente com a população, pode estabelecer propostas de melhoria do município para que a cidade cumpra devidamente sua função social, como estabelece a Constituição Federal. Na prática, os planos diretores passaram a ser entendidos pelas prefeituras mais como um ritual a ser cumprido para atender os requisitos do governo federal e, consequentemente, facilitar o repasse de verba, do que um instrumento de organização e controle do espaço urbano. Só mais uma burocracia, sabe? E foi diante dessa necessidade que o então prefeito de Bauru, Nuno de Assis, encomendou um plano diretor com o antigo Centro de Pesquisa e Estudos Urbanísticos da Faculdade de Arquitetura da USP. Era uma espécie de laboratório que produzia planos diretores para diversas cidades do interior de São Paulo. Então, Vila Nova Artigas havia encarregado o Jurandir de colaborar na elaboração do plano diretor da cidade de Bauru. Figura tradicional do jornalismo bauruense, Zarsilo Rodrigues, que você ouviu agora, conheceu o Jurandir quando ele estava no último ano de graduação da FAU, e quando o plano diretor era ainda um embrião. Consultado por Jurandir, foi ele quem diagnosticou o principal problema urbano de Bauru no final da década de 60. O crescimento desordenado de loteamentos e a divisão da cidade por estradas de ferro que criaram uma cidade sem integração. Então a cidade se desenvolvia e ao Deus dará, né, de acordo com a vontade dos loteadores. Por isso era considerada e chamada de Bauru, cidade sem limites. Não, porque não tinha limite, porque a cidade acabava e de repente continuava novamente em outro trecho, ficando enormes vazios urbanos. Os loteamentos surgiam sem planejamento, sem regras, sem quaisquer exigências legais. Muitos nem sequer eram ocupados, mas vendidos como investimento para pessoas de fora. Mas esse cenário passou a mudar, aos poucos. Então, a primeira visão dele era fazer uma interligação dessa cidade. Bauru não tinha uma ligação de viadutos, né? Aí que ele projetou esse viaduto da Bela Vista, viaduto da Vila Independência, justamente procurando integrar as cidades, né? O primeiro plano diretor de Bauru propunha uma divisão da cidade em 4 setores: habitação, circulação, trabalho e lazer. Por um lado, foi um grande projeto e um marco para a modernização de Bauru, mas, na prática, as fragilidades das propostas vieram à tona. A gente conversou com a arquiteta Maria Helena Rigitano, que trabalhou na Secretaria Municipal de Planejamento por 30 anos e ajudou a construir os 2 outros planos diretores da cidade, em 96 e em 2005. E foi entregue esse caderno do plano diretor, que é um caderno enorme, com um diagnóstico maravilhoso da cidade, onde tem vários mapas, tem uma parte histórica, quer dizer, o trabalho é maravilhoso, de diagnóstico.
Só que, no meu entendimento, a parte de proposta, parece que as pessoas não conheciam Bauru. E ninguém questionou, porque imagine, era gente da USP fazendo proposta para a cidade, né? Não tinha sido uma discussão com os moradores ou com representantes dos moradores, né? Então, isso... Segundo ela, o grande problema do Plano Diretor de 67 é a falta de participação popular, que só passou a ser obrigatória depois da Constituição de 1988. O diagnóstico foi muito bom, mas uma outra equipe em paralelo trabalhou nas propostas que são um pouco fora da nossa realidade. Então, propunha um sistema viário que iria conectar, toda a esquina teria uma rotatória, ou teria, sabe assim, teria muita obra física que a prefeitura não tinha condição de executar, né? E o próprio Jurandir comentou uma vez comigo, que acho que até uso a frase dele no meu mestrado, de que foi um trabalho muito acadêmico. Tá? Então, uma coisa muito teórica, né? No sentido de que o ideal seria uma hierarquização das vias, então vamos hierarquizar, mas assim com algumas propostas que não foram viabilizadas. Ainda assim, o Plano Diretor deixou suas marcas profundas na política urbana de Bauru. Depois dele, a Cidade Sem Limites nunca mais seria a mesma, e nem o Jurandir. Com o Plano Diretor, ele ganhou mais do que reconhecimento na cidade, mas uma porta aberta dentro da prefeitura. Um voto de confiança. Ele sabia que era ali onde estavam as pessoas poderosas. Gente que controlava o dinheiro da cidade, que decidiu o que seria construído, demolido, transformado. Era ali que ele tinha que estar. Zarsilo relembra que Jurandir tinha uma lábia impressionante e sabia vender seus projetos como ninguém. Como ele era um cara carismático, ele mesmo ia vender as ideias dele. Então ele saía com um projeto, ele fazia o projeto, saía com ele debaixo do braço, ia lá em Brasília e falava com o ministro daquele setor e conseguia arrancar a verba, porque ele ia com tudo pronto. O sujeito via aquilo lá, ele erguia na mesa lá, estendia na mesa aqui a planta da avenida, ou do prédio a ser construído, ou do projeto que ele queria fazer. Então ele mesmo vendia os projetos dele. Quer dizer, convencia os governantes do governo do estado ou do governo federal a investirem aqui em Bauru. E assim, recém-formado na faculdade, ele bateu na porta do prefeito e fez uma proposta ousada. Em 68 foi eleito o Franciscato como prefeito. E eu, muito cara de pau, num sábado de manhã, nós entregamos o plano para as autoridades bauruenses, para o Dr. Nuno, José Marta, que era da comissão do plano, para o Franciscato, que tinha acabado de ser eleito. Desde chegou à tarde, eu fui e bati palma na garagem do Expresso de Prata e tive a audácia de propor se ele não me aceitaria como braço direito dele. Olha só. Né? Peitudo, né? Moleque, né? E daí ele me olhou para mim com aquela cara de espanto. Eu falei, agora ele vai me mandar embora, né? E falou, tá bom, então vamos começar. Só que você vai ficar 1 ano sem ter honorário, sem ganhar, até provar o seu serviço. Depois nós vamos conversar. Assim nasce o primeiro escritório técnico de planejamento da Prefeitura de Bauru. Um espaço que começaria pequeno, mas logo se transformaria num verdadeiro laboratório de ideias. No próximo episódio, a gente vai conhecer melhor esse escritório, local onde o Arquitetos Sem Limites comandou uma equipe de jovens projetistas, engenheiros e urbanistas e começou a desenhar, na prática, a cidade que só existia na mente inquieta de Jurandir Bueno Filho. Eu sou Gabriela Heimberg e esse foi o primeiro episódio do podcast O Arquitetos Sem Limites. O roteiro, a locução e a edição de som foram feitas por mim e pelo Vinícius Magalhães. A gente agradece a Maria Helena Rigitani e o Zarsilo pelas entrevistas gentilmente concedidas. Até a próxima!